Pai de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar mais uma aula que tem por tema as promessas de Deus são infalíveis, lição de número 13, 29 de dezembro de 2024. Nós temos por texto básico número 23, 19. Vamos para a nossa introdução que diz assim: como em palavras apresentar alguém que não cabe nas palavras. Deus, ele, por ser, pela sua grandeza, pela sua pessoa, ele não tem palavras que possam descrever quem ele é. Então, a teologia, a filosofia, a biologia, a física ou qualquer outra forma do saber não consegue saber quem é Deus. Por mais que a gente tenha essas formas, como a ontologia, a metafísica, não consegue alcançar quem é a pessoa de Deus, porque Deus é maior do que aquilo que ele apresenta pelas Escrituras. Aquilo que a gente sabe de Deus está dentro do nosso saber por ele se revelar. Então, não, há coisas em Deus que a gente não conhece e nunca vamos conhecer se Deus não se fizer conhecido. Isso em forma investigativa, cara, evidentemente. Em forma investigativa, você vai investigar Deus e nunca vai conseguir saber quem é Deus. Mas o que sabemos de Deus incluído em seus inigualáveis atributos e consequência do que ele quis se deixar conhecer, como a gente já falou. Sua infalibilidade cobre uma enorme extensão de conteúdo. Ou seja, esse atributo de Deus não está, de ele ser infalível, não está só contido dentro desse conceito, mas ele vai é, é, cobrir uma nova extensão de conteúdo, formando um pacote central de atributos incomunicáveis por natureza. Incomunicável, a gente está falando de atributos que Deus não comunica aos homens. Tá? Quando a gente fala de atributos comunicáveis e incomunicáveis, é aqueles. O comunicáveis é aquilo que a gente faz em miniatura, a gente já falou sobre isso aqui no canal. E os incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica. Como infalibilidade de Deus, é um atributo incomunicável da parte de Deus. Por mais que o homem tente, nem por miniatura, nem de forma alguma ele vai conseguir fazer. Então é um atributo incomunicável, que vai mesclar com outros demais atributos de Deus. Então, assim, nós vamos trabalhar panoramicamente com esse pressuposto dos atributos incomunicáveis de Deus, mas que Deus apresenta a nós para nós termos ciência da sua existência. Então, a infalibilidade de Deus e imutabilidade de Deus, elas vão trabalhar juntas, em acordo. Deus é infalível porque ele é imutável. A sua imutabilidade traz sua infalibilidade. Palavra difícil, né? Eu vou ficar repetindo toda hora aqui. Mas o que acontece? Então é isso que vai engendrar a infalibilidade de Deus, a imutabilidade de Deus. Por ele ser imutável, ele não vai ser falível. É isso que é esse pressuposto que a gente precisa ter em mente. Então, antes de nós fazermos a leitura, só quero já deixar os versículos que temos por base, que Tiago, capítulo 1, versículo 17, que Deus não há mudança nem sombra de variação. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Deus não pode negar-se a si mesmo. Por isso que ele é imutável, por que ele é infalível? Pergunta aos seus alunos. Por que Deus é infalível? Por que Deus é imutável? É porque ele não pode negar-se a si mesmo. Isso faz parte da sua essência, é a sua ontologia, tá? Faz parte do seu ser, ser, ok? Deus é puro ser e cada mudança é estranha em Deus. A infalibilidade de Deus seria uma mudança de sua característica, de seu atributo, de seu ser. Então seria uma coisa estranha. Nele não há mudança no tempo, pois ele é eterno. Então, assim, ele não vai ser infalível hoje e amanhã ser falível, porque a sua eternidade é porque Deus, já falei isso aqui no canal, que é Deus que valida a eternidade. A eternidade não tem validade por si só. Então, a eternidade de Deus, ela traz a infalibilidade e imutabilidade de seu ser, do seu comportamento, de suas palavras, de suas atitudes e assim por diante.
por Deus. Então nele não há mudança, porque ele é eterno. Em Deus todos os elementos constituintes da perfeição, todos os elementos constituintes da perfeição, tá? São miniatura e sombra de sua essência infalível. São coisas pequenas, coisas tão assim, exígua, referente à perfeição de Deus. Então, a constituinte da perfeição de Deus são sombras, são simplesmente miniatura. Deus não pode, em seu ser, ter qualquer aspecto de mudança, pois isso lhe tornaria falível. Por que Deus é infalível? Porque Deus não muda. Porque qualquer aspecto de mudança tornaria Deus falível. E Deus é infalível porque ele não muda. Ok? Só para lembrar aqui que o texto de número 23:19, por que Deus é infalível? Porque Deus é imutável. Porque Deus não é homem. O homem é que tem essa mutabilidade. O homem que tem essa falibilidade. Por quê? Ele é homem. Isso faz parte da sua natureza, faz parte de sua essência, de sua comunicação com o mundo. A comunicação com Deus, com o mundo, por mais que ele é imanente ao mundo, ele se comunica com o mundo, mas a sua comunicação o mantém intacto ao mundo e aquilo que o mundo produz. Então, por isso, Deus não é como o homem. O homem não, ele se comunica com o mundo, mas aquilo que o mundo produz transfere ou comunica com ele de uma tal forma que transforma ou muda a sua essência. Por isso que quando você lê, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com o mundo, o homem naturalmente ele se conforma com o mundo, mas Deus não, ele está intacto a isso, Deus não se conforma com o mundo, ok? É bom ressaltar nesse contexto de mudança, em anexo com sua infalibilidade, que não pode existir, o que não pode existir? Variação. Não pode existir em Deus variação, nem sombra, nem variação, nem sombra. Aí agora vamos aqui o significado das palavras. Existir é estar presente, ou seja, não tem dentro de Deus, dentro de sua pessoa, não existe em Deus nada que possa contaminar ou macular a sua pessoa. Variação é instabilidade, transmutação, essa é mudar de uma coisa para outra. E sombra é um objeto sobre o outro. Então, Deus não consegue, não tem nada em Deus que possa mudar ou ofuscar a sua infalibilidade, sua imutabilidade, porque isso faz parte de sua essência. Nós parafraseamos aqui, só para você ter ideia, e você pode depois ler com calma em casa. Você vai estar em casa, né? Não, domingo você vai estar na escola dominical. Você pode ler com calma. Tiago capítulo 1, versículo 17. Eu usei a Almeida atualizada 1993, tá? E a NVI 2023, tá? Só para você ter uma ideia do que a gente utilizou para parafrasear a nossa escrita. Deus tem em seu ser e em sua personalidade uma rigidez que não oscila. Deus é completamente firme, é rocha. Por isso que a Bíblia usa constantemente o termo rocha para Deus. Deus tem uma rigidez que não oscila, não fica pulando de um lado para o outro e mesclando de um lado para o outro. Abre-se aspas, nas quais é impossível, aí volta ao contexto, essa rigidez que não permite Deus oscilar, que causa nele o quê? Nas quais é impossível que Deus minta. A imutabilidade de Deus, a infalibilidade de Deus, torna em Deus, ou causa em Deus, em sua essência, e de forma incomunicável a nós, que Deus não minta. Nós estamos usando Hebreus capítulo 6, versículo de número 18. Mentir é ser falso, é enganador. Nós temos Provérbio capítulo 12, versículo 22,
que Deus engana, odeia o engano, a mentira, essas coisas desse tipo assim. Falso, enganador. Então Deus odeia isso. Então Deus, por Deus odiar, Deus não vai ter isso na sua pessoa e na sua essência. Seguindo, segundo ponto, infalível. Infalível está dentro do tema da nossa revista Escola Dominical e nos nossos tópicos. Não pode, Deus, aí a gente já falou que Deus não pode mentir. Nós temos Tito capítulo 1, versículo de número 2, que diz assim, ó, qual Deus que não pode mentir. Então a infalibilidade de Deus está que Deus não pode mentir, como a gente já está terminando o primeiro tópico e já iniciando o segundo tópico, mas dando continuidade ao assunto, que Deus não pode mentir. Então a infalibilidade de Deus é sustentada por Deus não poder mentir. Ele não pode ter esse comportamento, não pode ter essa atitude. Com isso, entende-se que Deus não pode, em seu ser falso em suas palavras. As palavras de Deus não pode ter falsidade em suas palavras. Então a gente segue a seguinte coisa, ele será sempre fiel. O que é sempre fiel? Fiel àquilo que ele prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Fiel é o que prometeu. O que a gente encontra no termo fiel, fiel que prometeu? É imutável, fixo, inalterável. Então, a gente encontra dentro desse arcabouço de significado que Deus não poder mentir, ele ser imutável, ele ser infalível, ele está fixo, inalterável, não ser mudado. Deus não pode mudar, Deus não pode ter variação em sua essência, em sua pessoa. Então ele é fiel ao que prometeu e fiel à sua palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Vamos para a nossa conclusão. A conclusão diz assim, a infalibilidade de Deus reflete a sua fidelidade. Ou seja, vamos pausar aqui e pensar um pouquinho. Deus é infalível porque ele é fiel. Lembra que a gente leu agora, citou agora, Hebreus capítulo 10, versículo 23, fiel ao que prometeu? A palavra fiel, a palavra pisto, eu já citei isso aqui em outras lições, ela pode ser traduzida por fidelidade. Ele não tem aquela passagem que ele cita, conversa com Jeremias, ele falou, o que fez Jeremias? Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira, e a palavra do Senhor diz assim claramente, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então a fidelidade de Deus, Deus estar observando, acompanhando constantemente ou fielmente para que aquelas palavras venham cumprir. Então a infalibilidade de Deus, ela reflete a sua fidelidade. 1 Coríntios capítulo 1, 9 e capítulo 10, versículo 13. Ele é infalível em sua proteção, não só em seu ser, em sua atitude, mas também em sua proteção. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 3, eu estou usando a Almeida atualizada. Porque lá, por que eu estou refletindo a versão que eu estou utilizando? Para que você venha encontrar a palavra que eu estou citando, que é a palavra-chave, proteção, fiel, infalível em sua proteção. Sendo a força do seu povo, ele não mente e nem se arrepende. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. São palavras de Jesus. Quais são as palavras de Jesus? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, 35. E a gente vai caminhando para o final da conclusão com a seguinte coisa. A infalibilidade de Deus, o que ela expressa? Expressa a sua autossuficiência. Por que o homem é falível? Porque ele não consegue cumprir aquilo que ele demanda em fazer. Então, por que Deus é infalível? Porque ele é autossuficiente. Tudo aquilo que ele promete está dentro de si mesmo. Lembra que quando ele jura, por não ter ninguém maior do que ele jura por si mesmo. Ou seja, a infalibilidade de Deus é a sua autossuficiência. Em sua o quê? Existência, independência. Deus não depende de ninguém para cumprir a sua palavra, ele depende de si mesmo. Então, por ele ser autossuficiente,
autoexistente e independente, ele é infalível e imutável. Até fez barulho por bater na perna aqui. Pois bem, seu estado de ser moral e pessoal é que vai engendrar, vai ser a válvula motrix desse funcionamento da infalibilidade. Deus é Deus em si mesmo. Deus é infalível em si mesmo. O Pai da infalibilidade moral e social e econômica. Deixa eu só voltar aqui a questão que quando eu utilizo aqui que Deus é o Pai da infalibilidade moral, ele é o Pai, é o gerador de toda essa infalibilidade, que a gente vai alcançar e ter isso só no porvir. Tem coisas que vamos só alcançar no futuro, do reino eterno, social e econômica. Econômica eu não estou falando no sentido de economia, no sentido comum da palavra, mas de economia na palavra grega, que é utilizada para a palavra no nosso português dispensação, que significa governo da casa. Ou seja, Deus ele é infalível, o Pai da infalibilidade do governo da casa. Tudo que funciona bem, tudo que é de boa fama, que se há algum louvor, se há algum prazer, nisso está a presença de Deus, a infalibilidade de Deus. Deus ele trabalha para que as coisas venham funcionar bem. A infalibilidade de Deus é a construção de todo o funcionamento agradável e confortável, tanto moral e tanto social e econômico. Claro que, evidentemente, a gente pode também expressar isso na economia, a palavra economia, no sentido prático do uso familiar que a gente tem no português e apresentar isso dentro de nossa família, e isso serve expressivamente também dentro de nossas igrejas. Nós terminamos aqui a nossa lição. Quero dar para você um feliz ano novo na presença de Deus, que Deus possa lhe permitir ter um período de final de ano agradável e confortável no seio de sua família, e que a presença do Espírito Santo possa estar em nossos corações. Conseguimos terminar a lição aqui, trazendo sempre para você que tem nos acompanhado um assunto não fora da lição, mas que seja um conhecimento didático, um conhecimento teológico, para que você possa apresentar na sua aula de uma forma diferente, e assim você ter também uma base diferente para acrescentar aos seus alunos. Que Deus possa nos abençoar, nos permitir um ano de 2025 bem agradável e confortável, e que a gente possa voltar aqui estudando a Revista Escola Dominical e aprendendo juntos a palavra do Senhor e entendendo que Deus sempre vai permanecer infalível, porque Ele não pode mentir. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.